Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar conversando sobre o universo de Star Wars que hoje pertence à Disney. E hoje nós vamos estar fazendo uma pergunta que vamos tentar responder. Por que os fãs de Star Wars estão detestando o atual universo de Star Wars que está sendo dirigido pela Disney? O que aconteceu? Porque os fãs cada vez mais criticam e não querem mais assistir nada que seja feito de Star Wars pela Disney. Por que isso? O que está acontecendo? A gente vai conversar e vamos, na realidade, responder essa pergunta: o que está acontecendo, o que está sendo feito. Então, fique até o final do vídeo que a gente vai estar falando sobre esse assunto hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, Star Wars é uma das maiores franquias do universo nerd, de ficção científica. É uma das maiores franquias. Eu coloco que Star Wars, na realidade Star Trek, são as duas maiores franquias. Star Trek é mais velho que Star Wars. Star Trek começou na década de 60 e também tem uma legião gigantesca de fãs. Mas Star Trek, em comparação com Star Wars, está numa situação muito melhor do que Star Wars se encontra. Star Trek está sendo mais bem administrada, está respeitando muito mais os fãs do que próprio Star Wars está fazendo. Tanto que tivemos a última série do universo Star Trek, que é a Picard, a última temporada, que nós tivemos, os fãs foram apresentados por um final de série maravilhoso, nos trazendo algo que os fãs gostam, bem distante do que Star Wars fez. Mas vamos lembrar um pouco de Star Wars. Star Wars começou em 1977, foi um filme, Star Wars, que depois passou a ter o nome de Nova Esperança. Star Wars foi apresentado, George Lucas, o universo de Star Wars, que é um universo de fantasia, uma ópera espacial, de ficção, espaçaria de capa e espada, a nível espacial, uma luta entre o bem e o mal. Simples. Nos apresentando conceitos que foram sendo melhor estabelecidos, o conceito da força, o conceito Jedi, o conceito dos Siths, a rebelião, a luta pela liberdade, são conceitos que foram sendo trabalhados, conceitos que dentro do universo Star Wars foram sendo trabalhados nos filmes, nos romances, nos livros. Depois tivemos quadrinhos que foram ampliando essa história de Star Wars e cada vez mais criando uma legião de fãs. Star Wars foi um sucesso, foi lançado em 1977, como eu falei, era Star Wars inicialmente, depois passou a ter um subtítulo, Star Wars: A Nova Esperança. Depois, em 1980, tivemos o Star Wars: O Império Contra-Ataca, que ainda mais colocou mais fogo, mais lenha no fogo, fazendo que a história ficasse num nível muito maior, entendeu? Depois tivemos a finalização dessa trilogia, como está em 83, Star Wars: Retorno de Jedi, que finalizou essa trilogia. Essa trilogia, na realidade, o George Lucas imaginou como 2 trilogias, são 6 filmes. Só que na época ele não tinha como criar a primeira parte da história, porque a tecnologia precisaria de certos aspectos de tecnologia para a filmagem que não existiam na época. Mas beleza, passou-se algum tempo. O que aconteceu? Em 1999, George Lucas resolveu criar uma nova trilogia, a trilogia Prequel.
Essa trilogia anterior, que foi lançada em 77, 80 e 83, foi conhecido como sequels. São os sequels que se passam antes do prequels. E o prequel contava o que aconteceu. E o primeiro filme foi em 1999, Star Wars, A Ameaça Fantasma, que aí contava a história do jovem Anakin Skywalker, que ia se tornar Darth Vader. E ali começou a história. Esse filme não foi um dos melhores, mudou algumas coisas, trouxe um personagem, o Jar Jar Binks, que não era muito amado, trouxe um Obi-Wan Kenobi que todo mundo gostou, o mestre do Obi-Wan, o jovem Anakin, a princesa Amidala, que ia se tornar mãe de Luke e de Leia, entendeu? E assim, foi um filme que dividiu o público, mas um filme bom. O que aconteceu? Logo em seguida tivemos, em 2002, Star Wars, O Ataque dos Clones, que, para mim, dessa trilogia é a melhor. É a melhor, que mostrava o surgimento, aquilo que foi falado na primeira trilogia, as Guerras Clônicas, e ali foi criado o contexto das Guerras Clônicas. E assim, foi muito bom esse filme, mostrou o surgimento dos clones, o Anakin já um Padawan, o relacionamento dele com a Amidala, que na época, primeiro filme era uma rainha, nesse era uma senadora, o romance dos dois, a aparição do Darth Sidious, que era o imperador, do Conde Dooku. Foram vários aspectos que foram colocados, tanto que o Ataque dos Clones serviu de trampolim para uma série animada fantástica, que para mim é uma das melhores séries. David Filoni é um dos criadores dessa série, que é Guerras Clônicas. Star Wars Guerras Clônicas é uma série muito boa. Muitos aspectos do universo Star Wars foram melhorados ali, foram criar alguns aspectos que não tinham sido bem trabalhados ali, foram muito bem trabalhados, e é uma série maravilhosa, O que aconteceu? Depois de 2002, tivemos 2005, que tivemos o final dessa trilogia com Star Wars, A Vingança dos Sith, que fechou a trilogia, mostrou como o Anakin se tornou Darth Vader e como o Império nasceu e os Jedi foram derrotados. Assim, uma história muito maneira, muito legal, entendeu? Muito legal. Além disso, essa segunda trilogia serviu não só para criar a animação Guerra Clônica, mas também contra outra série que é maravilhosa, entendeu? Que também foi criada pelo David Filoni, que é Rebels, que também é muito, muito, muito maneira. Eu uso dizer que Rebel não começou tão bem como Guerras Clônicas, mas no continuar da série, o fechar dela foi maravilhoso, e eu ouso dizer que pode ter sido até melhor do que Guerras Clônicas. Muita gente pode me trucidar por isso, mas é a minha opinião. O que aconteceu? Depois disso, a Disney, a Lucasfilm, foi vendida para a Disney, com a promessa que a Disney manteria o legado de George Lucas, faria novos filmes de Star Wars, séries. Sim, o público ficou feliz com isso, entendeu? Até porque uma das braços direitos do George Lucas, a Kathleen Turner, estaria no comando da Lucasfilm. A Lucasfilm foi integrada à Disney, continuou como Lucasfilmes, só que o que aconteceu? Não, aquilo que a gente imaginava que pudesse acontecer, que seria novas séries, filmes de Star Wars de boa qualidade, não aconteceram. Com raras exceções, como o filme Rogue One, que é maravilhoso, um dos filmes de Star Wars. Acho que é o melhor filme de Star Wars, Rogue One, para mim é o melhor. O restante foi ruim. Eles criaram uma nova trilogia, e essa nova trilogia foi horrível. Assim, claro que comparado com as séries que depois saíram, principalmente algumas séries, essa nova trilogia não é tão ruim assim, mas é muito ruim, porque na realidade essa nova trilogia foi uma cópia carbono da primeira trilogia de Guerra das Estrelas. A prequel foi a cópia da prequel, uma cópia. Pegaram um personagem, a Rey, que tinha a conexão com a força, pegaram outros personagens que foram mal aproveitados, a Rey com um poder descomunal, lembrando que o Luke era filho de Anakin. O Luke era muito poderoso com a força, extremamente poderoso. O que acontecia é que ele não tinha treinamento nenhum. Ele começou a ser treinado
por Obi-Wan e depois por Yoda. Então começou a ser treinado. E o Luke era extremamente poderoso. De uma hora para outra, a Rey, sem nenhum treinamento, se tornou o ser poderoso. Assim, tenta até explicar essa situação, mas mesmo assim foi forçado demais. Aí tivemos, na realidade, esse primeiro filme foi feito por J.J. Abrams. Depois tivemos o segundo filme. Esse primeiro filme saiu em 2015. O segundo filme saiu em 2016, logo em 2017. Antes desse saiu Rogue One, que é um filme muito bom, excelente, que conta a história da construção da Estrela da Morte, como os rebeldes conseguiram os planos da Estrela da Morte, e a história é muito, muito maneira. Depois tivemos Os Últimos Jedi, que saiu em 2017. Nossa, o filme é muito ruim. Ele é totalmente desconectado do primeiro filme, não tem nada a ver com o primeiro filme. É um filme que, assim, se ele tivesse seguido, esse filme tivesse seguido desde o início, fosse seguido desde o início dessa forma, ele talvez não fosse tão ruim assim. Mas é ruim porque ele se desconecta totalmente da primeira obra. E para mim, foi um fracasso. No meu caso, foi um fracasso. Eu achei um filme ruim. E aí tivemos Os Últimos Jedi de 2017. E em 2018 tivemos Han Solo, História de Star Wars. Que não é ruim, mas é assim, eu não gostei. Não achei bom o suficiente. Ainda achei um pouco melhor do que O Despertar da Força e que Os Últimos Jedi. Mas é inferior, bem inferior a Rogue One. Rogue One, para mim, é uma pérola. É uma pérola num lamaçal. Da Despertar da Força, Últimos Jedi e Solo. Han Solo não é tão ruim assim. Então, Han Solo não seria o lamaçal, mas vamos lá. Primeiro filme, Rogue One, depois Solo. O Despertar da Força seria o terceiro e Os Últimos Jedi seria o quarto. Aí depois tivemos a Ascensão Skywalker em 2019, que foi horrível. Horrível de todas as formas, confuso. Se o segundo filme já era confuso, o terceiro ficou pior ainda, entendeu? Não há conexão, totalmente ruim. Então, para mim, Os Últimos Jedi e o Despertar e a Ascensão de Skywalker são a lama, a coisa ruim, mas isso em filmes. Claro que nós tivemos outros filmes, as séries, né, de Star Wars, The Mandaloriano, Dave Filoni, ótimo, primeira temporada, maravilhoso, segunda temporada, terceira temporada muito ruim, terceira temporada é ruim. Tivemos o livro de Boba Fett, muito ruim também, muito ruim. Mandalorian, melhor série, até agora Boba Fett ruim. Depois tivemos o Obi-Wan, que para mim é pior do que o Boba Fett, mas teve desempenho melhor que o Boba Fett. A gente ainda gosta de Obi-Wan. E depois tivemos a Ahsoka, que não é ruim. Eu chamo de regular, só se salva por uma questão. Num dos episódios tivemos o encontro da Ahsoka no Mundo Entre os Mundos com o Anakin, que queria lhe ensinar uma lição. Essa parte salvou a série. Entendeu? Salvou a série porque quando a Ahsoka apareceu no caso em Mandaloriano, segunda temporada, estava ótimo. Era muito bom. Excelente. Quando ela apareceu na série dela, ela estava diferente. E além disso, colocou coisas que não deveria colocar. Pessoas que não têm sensitividade à força, de repente conseguem se tornar Jedi. Eu achei muito, muito ruim. The Mandalorian, Ahsoka é regular. Então o melhor filme é Mandalorian. O segundo para mim é Ahsoka, por causa da aparição do Mundo dos Mundos. O terceiro, Obi-Wan. E até agora o quarto pior é o Boba Fett. Mas aí tivemos o vencedor do pior dos piores, que é, na realidade, o The Acolyte. Uma série que tinha tudo para ser bom. Contava a história de acólitos do lado sombrio. E quiseram fazer uma sopa de pedra com pau, com água podre. Quiseram fazer uma coisa colocando os Jedi como pessoas ruins, colocando que na realidade o universo de George Lucas, que é a luta do bem contra o mal, vamos botar que não é bem assim, que o lado sombrio, pessoas que seguem o lado sombrio não são maus, apenas têm ideias diferentes. Gente, eles têm que se focar na raiva, no ódio e sentimentos negativos. Como essa gente não vai ser ruim? Me diga como o lado sombrio não é ruim. O lado sombrio leva para
para destruição e não para criação, recriação. Eles não querem recriar, querem destruir. Eles são egoístas. São pessoas, são seres egoístas. E os Jedi que seguem o lado luminoso querem o contrário, querem trabalhar com equilíbrio, com os bons sentimentos, serem altruístas. Pô, isso aí é o bem. Mas não, quiseram colocar uma visão totalmente deturpada, ideologias bobas nessa série. Então essa série foi a pior, tá, uma das piores notas de todos os tempos. Mas aí a pergunta, por que isso aconteceu com a Disney? O que aconteceu? A culpa é da Disney? Sim, certo ponto é culpa da Disney. Mas a total culpada disso é a Kathleen Turner. Ela é a principal vilã responsável por que isso está acontecendo. Ela é a chefe da Lucasfilm, é a responsável. A Disney deu carta branca para ela mexer ali. Ela podia estar fazendo coisas boas, estar organizando, não, vamos fazer isso. Temos pessoas muito boas, Dave Filoni deve ter pessoas boas também. Vamos colocar essas pessoas boas para trabalhar com Star Wars. Ela não fez isso. Colocou gente que não entende nada de Star Wars, pessoas com ideologias que estão na frente do entretenimento e querem pegar essas histórias e esculpi-las nas ideologias delas, colocar dentro de ideologias, e não é para isso. Sendo que a franquia de Star Wars tem uma legião de fãs muito grande, e essas legiões, com o passar do tempo, elas vão atraindo mais pessoas para essa legião. Não diminui. É igual Star Trek, não diminui. Novos fãs vão seguindo essa ideia. E não é porque esses fãs são homens tóxicos. Não tem isso. Nos fãs de Star Wars tem homem, tem mulher, tem homossexuais, tem tudo ali. Homem, mulher, negro, branco, asiático, índio, todo mundo gosta da forma que foi escrito por Star Wars, que é uma história de quê? Do bem contra o mal. É isso, simples. Branco e preto, não tem cinza, é isso, aquilo, outro. Não, claro que você pode estipular uma pessoa que uma vez é boa, uma pessoa que uma vez está seguindo um caminho de luz, pode cair. Tanto que o Anakin caiu. E ele era uma pessoa boa, com boas ideias, um bom coração, mas ele caiu. Ele se deixou corromper. Isso pode acontecer, mas também da mesma forma que ele pode ser corrompido, ele pode procurar o caminho de redenção. Isso existe. Claro que pessoas podem acreditar, pessoas podem não acreditar, mas existe. É simples. Não é complicado. Não é colocar, vamos colocar dentro do Star Wars seres com ideologias progressistas. Não vou falar progressistas, que não é progressista. Para mim isso não é progressismo, é regressão. Vamos colocar pessoas com esse pensamento que é igual ao meu, porque eles vão gostar. Gente, as pessoas que gostam de Star Wars são pessoas específicas. E essas pessoas vão ter outras pessoas que também gostam da mesma história, do mesmo universo. Você pegar a história e deturpar, colocar, digamos, relação homoafetiva ali, que não deve ser o foco, não tem problema de acontecer. Existem seres humanos ali, existem humanos. Como pode ter relação entre humano e o de uma outra espécie, ou de outra espécie com outra espécie, não haveria problema nenhum. Isso pode ser mostrado, entendeu? Tanto que Kenan, que é o Cavaleiro Jedi, e a Syndulla tiveram um relacionamento de um filho. Gente, não tem problema nenhum. Da mesma forma que, no caso, isso não impediria que dois homens, digamos dois cavaleiros Jedi, na realidade não podem, porque eles não podem ter amor físico. O amor tem que ser platônico, o amor tem que ser um amor por todos, entendeu? Mas não tem. Mas duas pessoas, digamos, rebeldes, se fossem homens, poderiam ter relação, ou duas mulheres teriam relação. Mas o foco não seria essa relação. E a Kathleen Turner, com um grupinho delas de pessoas ideológicas, está querendo trazer isso para Star Wars. Temos que ter mais mulheres de participação. Gente, a Leia é o quê? A Syndulla do Star Wars Rebel. A Ahsoka Tano do Guerras Clônicas. A própria Amidala da nova trilogia, da trilogia prequel. É o quê? Nós tivemos vários personagens femininos fortes ali. E uma que foi muito mal aproveitado, que foi a Rey da nova trilogia.
Ela foi muito mal aproveitada. Pegaram e transformaram ela num overpower. Não, mulher pode aprender mais rápido que homem. Não, todo mundo aprende de uma forma. A Rey não é a exceção. A Rey não nasce super overpower. Sendo que o Anakin nasceu super overpower, mas ele teve que ser treinado para aprender a usar aquele poder. Tanto que ele era bom. Quando o Khan derrotou ele, cortou o braço dele. Ele, tecnicamente, tinha mais poder que o Obi-Wan, mas o Obi-Wan derrotou ele porque o Obi-Wan tinha o quê? Tinha sabedoria, tinha não só informação, mas conhecimento que se desenvolve através de experiência, a experiência de lutar, a experiência de saber aproveitar a oportunidade que o Anakin não aproveitava. Então não é questão de ter poder, ser mega overpower, é questão de como você usa essa habilidade, como usa esse poder. E a Rey não é assim. A Rey já era poderosa, conseguia fazer isso, conseguia jogar raios da força, que é uma habilidade dos Siths, que para ser usada tem que também ter prática. Não pode ser usado do nada. Vou usar com muita raiva e saiu da minha mão. Não poderia sair. Não poderia sair. Entendeu? Não poderia sair. No máximo, a cena que ela usa os raios da força tentando segurar a nave, ela podia, com a força, sim, aí sim, puxar e rebentar a nave no meio. Aí sim, isso poderia acontecer. Mas assim, a culpada dessa situação toda é a Kathleen Turner. Ela é a chefe do estúdio de Lucasfilm, que a Disney colocou ali. Sendo que o contrato dela acaba em outubro desse ano. Seria muito bom para nós que não fosse renovado e entrasse uma pessoa boa ali. Digamos o David Filoni. David Filoni seria maravilhoso para estar ali no comando da Lucasfilm, porque ele colocaria os pingos nos is, ele faria histórias boas de Star Wars. Star Wars tá muito ruim. E assim, um ponto que eu vou colocar aqui. Eu sigo vários canais de Star Wars. E tinha um em específico que eu gostava muito. Mas depois que ele começou a passar pano para um monte de coisa que a Lucasfilm está fazendo atualmente da Kathleen Turner, falar bem de Acolyte, que é o pior. Isso aí, vamos falar a verdade, até alguns outros canais que passam muito pano, não conseguiram nem chegar a falar que a série é boa. Apenas fizeram o quê? Fizeram um review da série, sem dizer se é bom ou nada, ficaram no meio. Ele não, essa pessoa em específico colocou. E pra mim é uma pessoa que me decepcionou muito, muito. Eu não sigo mais ele, eu não sigo. Vocês vão perguntar quem é ele? Não vou dizer porque eu não quero treta com canal nenhum. Eu não quero treta com canal nenhum, só que eu estou decepcionado, não preciso dizer nomes, é só você pesquisar, você vai ver quem são os canais que fazem isso, entendeu? E assim, as séries hoje de Disney, Star Wars, estão horríveis, os filmes estão horríveis. Vai ter agora Esquadrão Esqueleto, Esqueleto agora no final do ano. Para mim vai ser um grande flop. Eles têm que parar com isso, eles têm que fazer histórias de Star Wars. Vamos seguir. No caso, tem uma segunda temporada, Endor. Endor é muito boa. Outra série animada também que é muito boa é The Bad Batch, que é bom pra caramba, entendeu? Mas podia fazer a segunda temporada de Endor, que é boa. Série maravilhosa, série Star Wars mesmo, série Star Wars. O Mandaloriano fazia um filme bom, entendeu? Esquecendo os acontecimentos da terceira temporada, mas fazer um filme bom. Mandaloriano é bom, entendeu? E focar no Mandaloriano, um filme bom do Mandaloriano, esquecer a Rey, entendeu? Esquecer a Rey, fazer um reboot disso. Esquecer a Rey, focar numa coisa boa, porque eles mataram o Luke. A Leia, mataram a Leia, porque a Leia morreu, mataram o Han Solo, que eu achei absurdo, entendeu? E fazer uma coisa boa, muito boa, fazer uma nova coisa. Podia ser feito isso. Tinham tudo para fazer uma coisa boa, mas preferiram cagar tudo, preferiram destruir. A Kathleen Turner prometeu ao George Lucas que ia proteger o legado dele. E não está protegendo, está destruindo. Entendeu? E pelas histórias ela falou que vai se aposentar quando fizer um grande sucesso. Gente, não vai ter grande sucesso de Star Wars de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que se ela se deixar na mão dela, ela destrói mais ainda. Então o contrato dela está terminando em outubro. Pode ser que a Disney não renove. Eu espero que não renove, porque a Disney está fazendo uma limpa
na Marvel e nos próprios estúdios Disney, tirando todo mundo que tem ideologia, todo mundo que não está querendo fazer algo simples, que é o entretenimento. Fazer boas histórias. Não importa se a história tem um protagonista homem, mulher, homossexual, não importa, mas tem que ser boas histórias, histórias boas como a Disney costumava fazer, histórias boas como a Marvel no início estava fazendo, histórias boas como as Lucasfilm faziam antes da Kathleen Turner tomar conta de algo maravilhoso que é Star Wars, que é a Lucasfilm. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Nerd. Hoje nós conversamos sobre Star Wars, por que tá tão ruim. Eu dei os meus motivos, na realidade é o único motivo. A Kathleen Turner, que abraçou uma questão ideológica e começou a puxar gente que não deveria, que não conhece o universo Star Wars, para dentro da Lucasfilm e acabou dando o que deu. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Lembrando que amanhã nós vamos ter a nossa gameplay de Minecraft, domingo de Diablo 4. Então, aguardo vocês. Até amanhã e tchau!